Seja bem-vindo ao curso Pré-IFMG da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Débora e serei sua professora nesse curso. Essa é a aula de número 10 e vamos falar a respeito das figuras de linguagem. As figuras de linguagem, elas atuam em 4 níveis: o sonoro, a palavra, a sintaxe e o pensamento. Vamos compreender um pouco mais sobre o que estamos falando. Esse nível de atuação sonoro refere-se à exploração dos sons para produzir efeitos de sentido. Note aqui que nós estamos falando sobre semântica, sobre sentido. Então, é quando nós exploramos os sons para produzir algum efeito de sentido. Já no nível da palavra, é quando empregamos as palavras em contextos diferentes do esperado. Então, nós vamos ter aqui a mudança do contexto previsto e, por isso, nós vamos formar ou ter um efeito de sentido diferenciado. Já no âmbito da sintaxe ou da construção, nós vamos ter a alteração intencional das estruturas sintáticas das frases, das palavras dentro da frase. E, por fim, no caso do nível de atuação do pensamento, nós vamos ter a manipulação semântica. Então, se você observar bem, dentro de cada nível de atuação, nós temos alguns exemplos de figuras de linguagem. Nós não trabalharemos com todas essas figuras aqui em nossa aula, nós trabalharemos com 5 dessas figuras de linguagem. E muito mais do que apenas memorizar os nomes das figuras de linguagem, é importante compreender quais efeitos elas produzem em nossos textos, qual é a importância dessa figura de linguagem para que se possa transmitir o efeito que se deseja. Vamos lá? A primeira sobre a qual eu gostaria de falar é a metáfora, uma figura de linguagem bastante conhecida. O que é a metáfora? É quando nós utilizamos uma palavra em sentido figurado de uma maneira diferenciada. Ela vai ter um sentido diferente daquele que seria o sentido previsto ou o sentido esperado. Observe, Gustavo é um gato. Estamos dizendo aqui, Gustavo é um gato, não nos referimos que ele seja um felino, efetivamente. Aqui a palavra gato está empregada em seu sentido figurado, não é verdade? Ela está aqui substituindo a palavra lindo, a palavra belo, a palavra bonito. Então, ela está sendo utilizada, a palavra gato, em um contexto diferenciado, com um significado figurado, um sentido figurado. Da mesma forma, temos esse bebê é um anjinho. Não estamos dizendo aqui um anjo em seu sentido efetivo, o seu sentido básico da palavra, sentido real. Aqui nós estamos dizendo que ele é um anjinho, que o bebê é bonzinho, ou que o bebê é bonitinho, esse tipo de significado. Então, aqui, novamente, nós temos uma expressão utilizada em um contexto ou em um significado diferenciado. Nessa tirinha aqui, nós também encontramos um exemplo de metáfora. Vejamos. Você é um colírio para os meus olhos, um descongestionante nasal para meu nariz, um antiácido para meu estômago. Tem gente que não sabe quando parar. Aqui, além da metáfora, nós temos o humor, não é verdade? Aqui nós temos a expressão, não é, da ratinha que estava gostando dos elogios que estava recebendo. Aqui ela já começa a ficar com uma impressão um pouco diferenciada, uma aparência mais desconfiada. E aqui ela já fecha o semblante porque não gostou da declaração que foi feita. Nós temos aqui um texto multissemiótico, não é verdade? Em que observamos as imagens e os textos verbais para que possamos atribuir o sentido que se quer passar e captar o humor presente nessa tira. Mas vejamos a metáfora, ela está bem aqui. Você é um colírio para os meus olhos. Então, observe, ela não é um colírio no sentido de ser um medicamento para os olhos. Quer dizer que ela faz bem aos olhos, que ela é bela, que ela é bonita. Do mesmo jeito, um descongestionante nasal para meu nariz. Aqui ele teve uma intenção de ser romântico, mas esse romantismo saiu pela culatra, não é verdade? Porque quem diria isso? Um descongestionante nasal para o meu nariz. Não há nada de romântico nisso. Mas aqui também temos uma metáfora. Da mesma forma que aqui, um antiácido para meu estômago, também temos uma metáfora. Porque tanto no descongestionante quanto no antiácido não são os sentidos literais. As palavras foram empregadas no sentido figurado, um sentido inusitado, um significado diferente daquele que se pretendia.
O próximo exemplo que eu gostaria de mostrar sobre a metáfora é ainda, né, numa tirinha, que diz assim: fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Uau, agora traduz. Aí, você está querendo demais. Aí, na verdade, nós temos novamente aqui uma metáfora, ela está bem aqui. Meu amor é uma caravana de rosas vagando no deserto. Então, esse fragmento aqui é o fragmento da metáfora. Meu amor é uma caravana de rosas. Essa caravana não é uma caravana no sentido literal, mas é uma caravana no sentido conotativo, que é um sentido figurado. Então, nós temos aqui uma representação do amor como se fosse uma caravana cheia de rosas, né? Também não foi muito boa aqui a tentativa romântica do ratinho, na verdade. Não deu muito bem. Ele tentou fazer uma piada, um romantismo e não conseguiu. O último exemplo da metáfora que eu gostaria de mostrar também é uma tirinha que diz: a mãe diz para o filho: filho, você é o meu sol. Então fica mais comigo, você parece pálida. A metáfora está bem aqui. Você é o meu sol. Na verdade, ele não era o sol, a estrela, sol. Ela quis dizer que ele iluminava a vida dela, quis dizer que ele era a inspiração, que ele era a luz da vida dela, nesse sentido. Então, novamente, nós temos uma expressão utilizada em sentido figurado. É um texto multissemiótico em que a imagem, a conexão entre imagem, texto verbal, faz toda a diferença para que nós possamos perceber o humor presente em toda essa tira, não é verdade? Agora nós vamos passar para outra figura, que é a metonímia. A metonímia é uma figura de linguagem bastante presente em nosso cotidiano e ela pode aparecer de diversas maneiras. Vamos a alguns exemplos. Aqui nós temos: eu já li o Machado de Assis, agora quero devolvê-lo. Ressuscitou? Então, aqui, na verdade, nós temos uma metonímia quando dissemos ou quando foi dito o Machado de Assis. Eu já li o Machado de Assis. Na verdade, quando se diz eu já li o Machado de Assis, o que se queria dizer é que já leu o autor Machado de Assis. Então, a metonímia aqui, ela está expressa colocando o nome do autor pela obra. Então, nós temos a substituição, a inclusão desse nome, Machado de Assis, representando a obra deste autor. Então, isso é uma forma de metonímia, quando nós utilizamos o nome do autor equivalendo à sua obra. Vamos a outro exemplo. Quero pedir sua mão em casamento. Entendi o porquê da mão. Novamente, nós temos um texto multissemiótico em que as imagens nos ajudam a compreender o humor presente nessa tira aqui, tá? Compreender o sentido que se quis dar. Porque, veja, muito mais do que entendermos, aprendermos e memorizarmos os nomes das figuras de linguagem, nós temos que perceber os efeitos que essas figuras de linguagem provocaram nos textos, não é verdade? Aqui nós temos uma metonímia, que foi a substituição da parte pelo todo. Observe, quero pedir sua mão em casamento. Quando foi dito sua mão, não se queria dizer literalmente que se queria a mão em casamento. Queria dizer que queria casar-se, não é verdade? Essa é uma maneira de usarmos que é uma metonímia, quando se toma uma parte pelo todo. Tomou-se as mãos pelo todo que foi a mulher. E aí nós percebemos através das vinhetas o humor concretizando-se aqui no final, em que ela mesma diz: entendi o porquê da mão. A própria personagem aqui ironiza essa metonímia que foi utilizada. Passemos a outro exemplo aqui. Uma forma em que a metonímia aparece muito e que é bastante conhecida por todos nós é quando nós utilizamos o nome do produto, a marca do produto, pelo seu nome real. Então, todas essas marcas aqui que nós conhecemos no nosso cotidiano e falamos muitas vezes, elas não são, na verdade, os produtos, os nomes dos produtos, elas são as marcas. E os produtos passaram a ficar conhecidos através dessas marcas. Isso também é uma forma de metonímia, quando nós tomamos a marca pelo produto. Então, muitas vezes, nós utilizamos esses nomes que aqui estão em nosso cotidiano, ao invés de falarmos estes nomes aqui. Dificilmente nós pedimos: compre para mim uma goma de mascar,
ou me traga um amido de milho, ou compre para mim um achocolatado, ou compre para mim um leite fermentado. Normalmente nós falamos as marcas que aqui estão, não é verdade? Então, essa é uma forma de metonímia que é bastante conhecida por nós, quando nós colocamos a marca do produto como se fosse o nome do próprio produto. A próxima figura de linguagem sobre a qual nós vamos falar é a comparação. A comparação, ela se parece um pouco com a metáfora. A diferença que temos aqui é que nós vamos ter o conectivo como, e isso facilita bastante a nossa percepção. Observe, você é como a lua, brilhante por fora e forte por dentro. Às vezes é como o sol, irradiante por dentro e quente por fora. Às vezes é como a estrela, brilhante por fora, além de fixa e marcante. Então, observe que nós temos aqui o como, nós temos aqui o como e nós temos aqui o como. Então, a comparação é exatamente o que o nome diz. Nós estamos comparando um termo com o outro. Observe que, se nós tirássemos esse como aqui, nós teríamos uma metáfora, não é verdade? Porque aqui as palavras estão sendo utilizadas no sentido figurado. Note aqui, você é a lua ou é como a lua. Não é que a pessoa seja a lua efetivamente, ou o sol efetivamente, ou uma estrela efetivamente. É tudo utilizado aqui no sentido figurado, não é verdade? Aqui nós temos mais uma figura de linguagem bastante conhecida por nós, que é o pleonasmo. Em que consiste o pleonasmo? O pleonasmo é naquele reforço desnecessário. O que quer dizer isso? É uma palavra que já carrega em si um sentido único e que é reforçado desnecessariamente, como, por exemplo, saia para fora, Rex. Se é sair, já é para fora, não é verdade? Não haveria necessidade de dizer para fora, seria saia, Rex. Aqui, até a tirinha faz piada com o pleonasmo que foi dito aqui, né? Ela te enxotou com o pleonasmo? Impossível, ela não seria capaz. Então, o que era? Entendi, levar a saia para fora. Ele entendeu aqui no sentido literal, pegou a saia dela e levou para fora. Mas o pleonasmo é isso, então, quando a gente coloca desnecessariamente um reforço numa palavra que já indica aquele sentido. Nesse exemplo, nós também vemos isso. Observe, o preço é uma surpresa inesperada. Se é surpresa, é inesperado, então não é necessário dizer o inesperado. Hoje já veio uma multidão de gente. Uma multidão é de gente, então não haveria necessidade desse fragmento aqui. Fechando, vocês ganham de graça um brinde. O que acham? Se é ganhar, é porque é de graça, então não haveria necessidade de repetir. E esse é o pleonasmo, nós utilizamos muito no nosso cotidiano, principalmente na linguagem oral. A próxima figura de linguagem sobre a qual vamos falar é o eufemismo. O eufemismo também é bastante conhecido por nós e ele é utilizado para suavizar alguma expressão de sentido pesado, que gere um clima, uma situação desagradável na nossa fala ou até mesmo no nosso texto escrito. Então, nós pegamos uma palavra que tem um sentido pesado e substituímos essa palavra por outra de sentido mais suave. Vejamos o exemplo. Os políticos quase que, em geral, subtraem dinheiro dos cofres públicos. O eufemismo está bem aqui, hein? Subtraem. Foi utilizado subtraem para não dizer roubam, não é verdade? Aqui nós temos bem grande a expressão, a palavra ladrões. E aqui o subtraem está substituindo a palavra roubam, o verbo roubam. Mesma coisa aqui. Fica tranquilo, não é corte, é contingenciamento. O contingenciamento aqui foi utilizado para substituir a palavra corte. Foi uma retomada aqui da palavra corte, substituindo por uma expressão mais suave, observe. Para a gente não dizer que houve corte de verbos, por exemplo, disse contingenciamento. E a mesma coisa aqui foi utilizada nessa charge. Aqui temos nosso último exemplo de hoje, ainda sobre o eufemismo. Vamos ver. Ok, vamos começar o brainstorm para nosso documentário sobre os humanos. Quanta diversão! Primeiro, qual será nosso objetivo com o filme?
denunciar a decadência de uma raça? Que tal narrar poeticamente o desafio dos seres racionais mais frágeis do planeta diante do apocalipse? Eu falei quase isso. Então, nós temos o eufemismo bem nesse trecho aqui, não é verdade? Em que consiste o eufemismo aqui? Em substituir denunciar a decadência de uma raça por narrar poeticamente os desafios dos seres racionais mais frágeis do planeta diante do apocalipse. Observe que aqui nós utilizamos, ou foi utilizada uma expressão mais suave para não dizer isso, denunciar a decadência de uma raça, que era uma frase bastante forte, bastante contundente, vamos dizer assim. Então, o eufemismo foi utilizado por isso. Todas essas figuras de linguagem que nós aprendemos aqui, sobre as quais nós falamos, todas essas figuras, muito mais do que memorizar os nomes, memorizar como elas aparecem e saber identificá-las, é importante que a gente perceba qual foi a importância daquela figura de linguagem naquele texto, naquele contexto. Por isso eu te convido não somente a tentar identificar as figuras, mas a observar os efeitos de sentido ou os sentidos que essas figuras trouxeram para o texto. Combinado? Espero que você tenha aproveitado essa aula. Nos vemos depois. Até lá!